Olá, olá para quem tá aí ao vivo, olá para quem vai assistir a gente mais tarde. Tudo bem? Bom, por aqui, quarta-feira, 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início da quaresma e início de mais um dedo de prosa. A gente vai receber daqui a pouquinho o Marcos Batista. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, essa é a conversa da ABAB com os nossos associados, com as nossas associadas, onde eles compartilham a sua biografia. Afinal, é com isso que nós trabalhamos, com a biografia humana, com as retrospectivas biográficas. Esse trabalho é um trabalho relativamente novo, tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e foi desenvolvido pela Gudrun Burkhardt e pelo Bernard Liebgut, e é com isso, com esse conteúdo que a gente busca se aproximar de uma comunidade através da antroposofia, mas para além da comunidade antroposófica. Então vamos dando bom dia para quem está entrando, a gente vai clicando naqueles botõezinhos, acenando e agradecendo a participação de vocês, porque é isso que está fazendo com que não só a antroposofia, mas em especial o aconselhamento biográfico ganhe uma exposição, esteja sendo conhecido e quem sabe as pessoas se aproximem e presenteiem-se a si mesmas com um processo biográfico. Vamos ver o que está acontecendo. Eu entrei, lá, acabou de chegar o Marcos, o nosso convidado, o nosso biografado de hoje. Então, já mandei aqui o convite para ele já mandou o convite para mim, a gente inclui ele na conversa, que é agora, quando o Marcos entra. Vamos fazer contagem regressiva? 3, 2, 1. Olha! Deu certo a minha contagem regressiva. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bem-vindo. Obrigado. Deixa eu Bom dia ver a se todos. Então, vamos lá. Hoje... Você está me escutando bem? Eu estou escutando você super bem. E quem está nos ouvindo, quem está acompanhando, pode dar um oi e falar se estão escutando o Marcos muito bem, tão bem quanto eu? Vamos lá. Alguém pode comunicar, mas em princípio, Marcos, para mim tá ótimo. Só vou fechar uma fonte de ruído aqui. Fonte de ruído? Uma janela bem aberta com uma avenida embaixo. É que fonte de ruído na cidade de São Paulo é assim. Todos os buracos. Olha lá, a Maria Denise está falando que tá ótimo. A Berenice Legal. chegou aqui também, está falando que tá tudo muito bom. A Carol também, ótimo. Então, eu vou começar, Marcos, um pouquinho antes, porque hoje, na verdade, o Marcos celebrou ontem o aniversário da filha dele, da Liv. Então, a gente vai conversar aqui com o filho de Vilmer e de Maria Dora, o marido da Ana e o pai da Liv. E, meu Deus do céu, eu não anotei o nome aqui. Ian. E o Ian. Oi, Ian, desculpa aí, viu? Foi mal. Liv e do Ian. Um escorpiniano com ascendente em peixes, que tem umas passagens interessantíssimas na biografia. Como eu gosto de ressaltar, todos nós temos passagens interessantíssimas na nossa biografia. A biografia de cada um de nós vale ouro. Então, é com essa apresentação que eu passo a palavra para o Marcos, para ele começar a contar a trajetória dele, do menininho pequenininho, que foi muito bem recebido na família, né? Bem alimentado depois, como ele vai falar. E vamos lá, começar com a sua trajetória, Marcos. Legal. Ai, desculpa. Pera, uma surpresinha aqui. Gente, eu quase que esqueci isso. Pera. É? Pronto, Marcos. Agora sim, a gente pode começar. Vamos começar com o menino pequenininho aí. Então.
Bom, é isso. Eu nasci dia 24 de outubro de 57, então hoje eu tenho 63 anos, né? E, e quando eu olho para meu primeiro setênio, né? A primeira coisa que me vem, assim, acho que eu não tenho grandes acontecimentos. Minha vida foi uma vida, eu acho que assim, muito boa, mas sem surpresas, né? Nasci numa família de classe média, média, máximo isso, né? Mas uma família que cultuava muito os valores, especialmente o lado da minha mãe. Então, eu sempre tive minha avó muito presente, minhas tias muito presentes, meus primos. Aí tem uma foto, né? Então, assim, o que eu lembro bem dessa época, né, é que, como eu sou, na verdade, eu sou um segundo filho. A minha mãe perdeu o primeiro filho, tinha 3 anos de diferença entre o meu nascimento e a perda. Então, quando eu nasci, a minha mãe era muito zelosa. Eu acho que ela tinha muito receio que eu viesse a falecer. Então, o que me contam é que, assim, se eu fazia qualquer resmungo, se eu fizesse qualquer barulho, minha mãe achava que ou que eu estava com sede ou que eu estava com fome. Então, olha só o que deu, né? Eu fui gordo desde que cheguei, né? Assim, sempre gordinho, sempre gordinho. Tem uma foto que eu lembro que eu não consegui trazê-la, mas eu sentado num jardim com uma bola do lado e para mim é difícil descobrir quem sou eu, quem que é a bola. A diferença era um chapéuzinho, né? Um bonezinho, né? Então minha mãe sempre me alimentou muito, me protegeu muito, cuidou muito. Então eu tive uma primeira, assim, os primeiros 7 anos foram muito cuidados mesmo, e sempre com a família muito presente. Então sem grandes acontecimentos. Morava numa vila no bairro da Pompeia, quase ali com Sumaré, bem no alto da Pompeia, onde tem uma igreja, né? A igreja, aliás, da Pompeia. E a minha avó morava na casa da frente e meus pais moravam nesta casa na vila. Então a vila era meu espaço. Acho que o que eu tenho de mais marcante é lembrar que aos 7 anos eu um dia subi, assim, tive a vontade de subir num caixote e olhar o que tinha atrás do muro. Era pequenininho, então tinha um muro alto, eu nunca via nada além daquilo ali, brincava naquele espaço, brincava na vila, que também é um negócio cercado, e resolvi olhar para o mundo, né? E quando eu subi, eu vi, assim, uma vastidão, né? Para quem conhece aqui um pouco São Paulo, imagina no alto da Avenida Pompeia, você vê até lá embaixo o rio onde tem a Avenida Matarazzo, e hoje já é uma grande avenida, tem prédios, shopping, essa coisa toda. Antes não tinha nenhum prédio, então a vista era muito fácil, alcançava longe. E eu lembro que eu olhei tudo aquilo, fiquei na ponta dos pés, né, para conseguir olhar e falei assim, nossa, eu vou ter que ir lá, né? E essa é uma imagem muito forte minha, né? Porque Foi se uma vou ter imagem, que ir lá... foi uma Oi? imagem, desculpa interromper, eu interrompo o tempo todo, Ah, Marcos. ótimo. Mas foi uma imagem que você trouxe e que eu vou unir com uma frase que você, quando você faz a sua apresentação, né, da biografia, assim, não tem, mas você traz na sua fala a questão de que você reconhece a vivência das leis biográficas, né, que elas são bem pontuais. E quando você contou essa história eu fiquei imaginando aquela criança subindo no caixote, olhando por cima do muro e vendo a vastidão do mundo e falando, eu tenho que estar lá, bem nessa transição, que é quando a gente começa a ser levado para fora, né? Dos portões da nossa casa e o mundo começa a ser... começa a nos ser apresentados. Então já tem uma primeira característica aí bem interessante. Ah, essa virou uma cena quando eu fiz a formação biográfica. Essa foi a cena que representava esse setênio, né? Muito Um bonito. muro e um garotinho na ponta dos pés olhando
atrás do muro, né? Por sobre o muro, aliás, né? Então, esse é, acho que, um pouco o início da minha vida aqui na Terra, né? E dessa Oi? E nessa caminhada do segundo setênio, que você fala que você teve contato com esse O Mundo é Belo. Sem dúvida, né? Eu acho que o segundo setênio, para mim, ele tem uma mudança de qualidade super grande, porque, como você mesmo disse, né? Assim, eu sinto a minha biografia muito coerente com as leis biográficas, com, enfim, os ritmos dos setênios, né? Então, nesse segundo setênio, meus pais compraram uma casa e vieram para o lado de Santo Amaro, quando ainda Santo Amaro não tinha, não era um bairro, ele estava saindo de uma, como se fosse um município, alguma coisa, né? E eu não lembro o nome técnico da história, mas ele estava se transformando num bairro, né? Então, nós viemos para cá, meu pai comprou uma casa em frente ao campo de polo do clube, Hípica de Santo Amaro, Clube Hípico de Santo Amaro. Então, na verdade, para mim, além de ser a casa grande, com espaço, com balanço, com tudo isso, ainda tinha um jardim que eu considerava que era meu, que era todo um campo de polo, né? Fora o resto dos espaços de aventura, porque a área é enorme, né? E então tinha muita coisa para fazer. Então, foi um setênio de muita brincadeira, muita imaginação, muitos amigos, todo mundo correndo ali pela rua. Era uma rua ainda de terra, né? E que depois eu vi até ser asfaltada e tudo mais, mas foi um setênio assim de grandes brincadeiras, imaginações. Eu gostava de... Oi? E não, e eu ia falar que tem uma imagem que para mim, né, ficou marcada. Tem um processo de uma certa transformação aí, junto com a questão de bullying, porque você passou por isso, né? Tem perda, você perde seu melhor amigo aos 12 anos, quer dizer, imagino como isso tenha sido impactante, mas esse Rubicão que você trouxe bem característico aos 9, quando você consegue fazer... Conta pra gente um pouco. Vou contar a história do Rubicão, né? Então, assim, o lado assim, da vivência na família era bárbaro, mas eu tinha um desafio. Primeiro, que assim, eu tinha que estudar em alguma escola. Meus pais não conheciam nenhuma escola, então eu mudei muito de escola. Mas eu sempre fui um bom aluno, mas eu mudava muito de escola. E, é claro, então, a cada escola que eu ia, tinha um grau de bullying, né? Alguém que, enfim, sempre vinha fazer uma pressão, encher um saco e coisa e tal. Numa dessas escolas que eu estudei, eu fiz amizade com um garoto que chamava, inclusive, Marco Antônio, né? Então, eu era Marcos e ele era Marco Antônio. Mas esse rapaz, eu acho que foi a primeira vivência próxima da morte. Esse rapaz teve leucemia, né? E eu acabei, enfim, experimentando isso. Ele morreu no meio da história. Mas a história que, para mim, é bem marcante é ao redor dos 9 anos, né? Então, numa dessas escolas que eu estava, né? Depois acho que desse falecimento, mais ou menos por aí, né? Inventaram que tinha lá uma tal de rainha, um concurso da Rainha da Primavera. Era uma escola religiosa, precisava arrecadar dinheiro e os alunos tinham que vender um convite. Eu era muito tímido, eu não imaginava jamais saindo para vender nada. E a professora ainda fez um ranking, quem vendia mais, né? E eu estava sempre na rabeira, isso me matava também, me sentia envergonhado. Então eu lembro que eu ficava tardes e tardes em casa, sofrendo por isso, até um dia que deu um estalo, eu falei assim, tem que fazer alguma coisa, não pode ficar desse jeito, né? E aí eu peguei, mas um sofrimento danado, né? Peguei aqueles convites e decidi que eu ia vender isso para os vizinhos. Então eu lembro, a primeira vez que eu cheguei, assim, quando eu cheguei na primeira casa, né, e tocar a campainha, eu toquei a campainha, saí correndo, depois eu voltei e tal, mas para minha surpresa, quando a pessoa chegou, a vizinha me atendeu, claro que ela me reconheceu, e ela foi extremamente carinhosa.
extremamente acolhedora. E eu acho que depois de ter gaguejado um monte, eu expliquei para ela o que, que era, né, que eu estava fazendo. E ela não comprou um, ela comprou 4, 5. E aí eu que estava na rabeira daquela história, comecei a ser um cara que estava vendendo bem as coisas, né? Mas eu lembro dessa energia de fazer assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar esse meu espaço aqui, né? Então, para mim, eu tenho essa como uma, assim, o meu Rubicão, né? A É. sorte estava lançada. E depois o que aconteceu foi que eu tive muito sucesso em fazer isso, né? Então foi bem gostoso depois reconhecer, né, que todo aquele medo, aquela coisa, então, conseguiu ser superado, né? Então Bom, essa é uma fase marcante. mas se a gente fizer um paralelo aqui, né? Porque, gente, 63 anos tem bastante história, né? Opa! É um paralelo, Marcos, com essa sua iniciativa e a carreira executiva de êxito que você teve na área de marketing e tudo mais, talvez tenha nascido ali o marqueteiro, não sei, né? E É, as pode coisas, ser. né? As portas estão abertas lá porque a tua carreira depois em grandes empresas como Unilever, né? Gessilever, como você falou Isso, na na época, né? é, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa. O biográfico explica, o biográfico explica. O biográfico explica, né? Talvez eu Antes, possa dar um salto aqui para pegar um outro momento que eu acho legal, já um setênio ou dois à frente. Na verdade, o próximo setênio, né? Que aí já chega nessa hora que você tem que escolher a carreira, né? E quem definiu o que eu seria, né? Na verdade, antes disso, né? Assim, eu acho que eu tive no terceiro setênio um momento muito bacana, onde eu tive vários encontros. Então, a minha vida é também muito. Eu acho que sou muito grato a ela pelos encontros que eu tenho, né? Então, um desses encontros me levou a participar de um grupo de jovens naquela igreja que fica do lado da Clínica Tobias, uma igreja católica chamada Igreja de Santa Ana, que na verdade naquele momento era um barracão apenas, e tinha um padre alemão de nome Jorge Christi, olha só o nome dele, né? Que acolheu todo mundo e tinha uma pessoa que liderava este grupo, né? E ali foi muito interessante porque, de novo, eu tentava me inserir dentro da história, estava vivendo uma realidade com gente que tinha, eu acho que condições financeiras diferentes da minha, com certeza, mas eu consegui me inserir ali. E ali eu descobri que, né, assim, tinha muita gente que queria ir para a favela trabalhar. E eu tive um insight, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que trabalhar com os caras que são os que mandam, os que são líderes, né? Hoje falando, né, no linguajar de hoje, mas na época não era assim. Mas eu queria trabalhar com essas outras pessoas no sentido de ajudar, sei lá, abrir um pouco a cabeça, que era a forma como eu falava ali na época. E eu acho que isso se tornou algo muito importante na minha vida, né? Até para o que eu faço hoje. e nesse período, o Marcos relata também que, assim, ele entrou em grupo de teatro, fez teste para uma peça do Antunes Filho, foi aprovado, mas não participou da peça. É verdade. Tem aí uma questão de amores platônicos, mas tem essa história também num processo da entrada da faculdade, né, da tomada de decisão. Isso. Vai para engenharia, É. faz um ensino militar, chega até a fazer isso, mas tem um amor aí que faz uma mudança de rota que eu acho bem interessante também. Que você acha? Não. Vou contar um pouquinho sobre isso, porque acho que isso, para mim, é um dos momentos mais significativos de toda a história. Então, meus pais queriam que eu fizesse engenharia, eu não queria fazer engenharia, eu queria ir para o lado mais de humanas, então a ideia primeiro foi marketing, essa história toda, né? E eu tenho uma namorada na época que percebeu essa luta toda, essa angústia, e eu não ia nada bem, eu ia ser um péssimo engenheiro, né? Eu já estava convencido disso, mas eu não conseguia falar isso para meus pais. Então, ela um dia
foi até no Parque Ibirapuera. Sentamos num banco e ela falou assim, o que você quer da vida, né? Você está aí desse jeito, assim, assim, assado e tal. Aí eu falei que eu queria, na verdade, era estudar marketing, mas eu não queria fazer o que eu estava fazendo. Eu queria estudar na GV. Mas eu não tinha dinheiro sequer para pagar a taxa de inscrição do vestibular. E aí ela foi muito generosa, porque ela falou assim, olha, eu acabei de fazer um desses trabalhos de Natal, que você empacota. Foi o meu primeiro trabalho, ganhei meu primeiro dinheiro. E eu vou dar para você fazer a inscrição, depois você acerta comigo. E esse momento foi marcante pela generosidade dela, pela minha vontade e também por eu ter deixado meu orgulho de lado. Aceitei, peguei, fiz, entrei e isso propiciou essa carreira que depois eu construí. Porque aí eu cheguei para o meu pai e falei assim, não, daqui para frente eu me viro, mas eu vou estudar aqui na GV. Ele se conformou, né? Não era a primeira vez que eu inventava essa história frente às decisões dele, né? Mas ele se conformou e deu tudo certo. Quer dizer, na verdade, eu consegui fazer a história na GV com uma bolsa dada pela própria GV e que eu deveria pagar em 15 anos depois de ter terminado o curso, né? Já empregado e tudo mais. Na verdade, quando eu terminei a GV, eu já saí como... Eu trabalhei durante todo a formação na faculdade, mas quando terminou, eu já era trainee na Unilever. E, na verdade, pelas experiências anteriores que eu tinha, eu fui trainee por 1 mês e meio. Logo assumi o que, Aqui é na legal. época, era o caminho de gerência, né? E aqui é legal falar que essas experiências paralelas que ele teve, ele empreendeu na área de jornalismo, porque ele Sim. entrou na época ainda do colégio, né, com um jornal. Desse jornal ganhou prêmios junto com a equipe lá. E olha que interessante, ganha prêmio e é destacado de uma certa forma com um artigo que criticava a escola que financiou o jornal. Então, vê assim a capacidade de romper padrões, de se É. colocar e de empreender, que já vai emergindo ali no Marcos, né? Porque eu achei o máximo ganhar um prêmio escrevendo, entre aspas, né? Criticando, apontando algum Uhum. da escola. E depois disso ganhou o prêmio a partir desse artigo, É. né? Jornalismo denúncia, né? Jornalismo denúncia, é isso mesmo. Isso. Me custou nunca ter me formado formalmente. Eu não fui para a festa de formatura, não teve aquela coisa, porque Não teve um. a forma da escola, enfim, reagir, uma vez que a gente tinha ganho o prêmio municipal, estadual e nacional de jornalismo estudantil da época, né? Isso nos levou para a mídia. Então a gente deu entrevista na Globo e tal, aí não dava para fazer nada, eles tiveram que inclusive aproveitar isso e valorizar as coisas, mas eu nunca formalmente me formei. Então isso ficou como um folclore, ficou muito legal, mas esse hábito, né, ou melhor, essa experiência de escrever e tal, depois ela foi me acompanhando, porque eu tive, além da minha carreira formal, eu antes fui empreendedor. Eu tive 2 editoras e um estúdio de criação. Então, eu vivia para pagar a faculdade e tal, eu escrevia jornais internos, jornal, inclusive do cursinho que eu fiz, e ele me ajudou a pagar um tanto a faculdade, e depois eu ainda cheguei, durante a faculdade também, a ter esse estúdio de criação, fazia propagandas, esses folhetos, essas coisas todas para alguns clientes. Então, aí eu já vendia. Esse era o interessante, porque eu não era o criativo, eu era o cara comercial que vendia, né? Olha lá, o E, menininho de 9 anos que consegue é, transformar a venda lá de exatamente, né? rifa em outra coisa. Bom, E eu acho que depois da minha carreira, só para completar, eu acho que ela é mais uma transformação desse ato de vender lá, que foi uma carreira na área de marketing, né? Que foi longa, né? E
enfim, foi muito clássica no que marketing era na época que eu fiz Uhum. isso, né? Mas ela foi bem longa. Bom, e passeia por grandes empresas, né? Eu fiz uma Exato. que foi para a Varig, que bom, Rodia, Gessilever, que hoje se chama Unilever, Refinações de Milho Brasil, quer dizer, tem um currículo aí É. fantástico. No meio dessa peregrinação profissional e ascensão, encontra a Ana, né? Conhece a Ana, Uhum. se casam, 32 É. anos de casamento já. O caso com a Ana, assim, eu casei com o fornecedor, né? Eu a conheci, ela era designer que fazia o trabalho de embalagem para uma das marcas que eu cuidava e aí foi a história, né? Estamos juntos desde 88. Bom, e aos 33 a gente precisa dar alguns saltos, gente. E aqui eu de novo Uhum. falo que as pessoas não fazem ideia do tamanho do privilégio que é poder ouvir de maneira cronológica os detalhes da história de cada uma das pessoas com as quais eu converso aqui. Infelizmente, eu tenho que ficar pulando por causa do Isso, tempo e tudo mais. Então, aos 33 nasce a Liv, isso. que fez aniversário Ontem, ontem, né? O isso, casamento é um casamento ecumênico, porque a Ana vem de uma família batista e você de uma família católica, então vocês fazem essa celebração, né, contemplando isso. os dois lados. No seu sexto setênio nasce o Ian também. Exato. E aí, no sexto setênio, se tem alguém aqui que é fã do Gilberto Gil, se amarre na cadeira, porque agora vai doer. Conta a história. Então, a história é a seguinte, né? Eu estava numa transição de carreira, estava buscando um novo jeito de trabalhar e fui trabalhar para uma empresa bem tradicional de Blumenau, que a ideia era orientá-los, apoiá-los para trazer uma parte dos escritórios aqui para São Paulo. Então eu tinha que ir a Blumenau. E calhou que eu tive que ir a Blumenau na antivéspera do meu aniversário. Então eu ia passar o aniversário lá. E o Blumenau daquela época era um pouco diferente da de hoje, né? Então tinha um único hotel muito bom. E a companhia me hospedou nesse hotel. E aí, no dia do meu aniversário, eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Será que tem alguma coisa bacana para fazer aqui e tal, né? Não queria ir, Qualquer jantar coisinha, com o chefe, né? uma Aí eu cheguei coisinha. na... Oi? Não tem um restaurante bom aí para eu conhecer? Exato. Alguma coisa para fazer. Cheguei na recepção e perguntei lá para o rapaz, né, que estava atendendo, o que tinha. Ele falou, tem um show do Gilberto Gil. Eu falei assim, poxa, mas como é que faz? Vocês conseguem? Vocês compram? Como é que eu faço? E tal, que horas que é? O rapaz não sabia nada. Aí ele virou assim para mim, na maior da simplicidade. Ah, mas por que você não pergunta para ele? E o Gilberto Gil estava atrás de mim, né? Aí eu olhei, virei assim e falei, ô Gil, aí tem uma coisa que não sei quantos sabem disso. O Gilberto Gil também foi trainee na Unilever, na Gessilever da época, né? E aí, assim, puxei papo com ele, né? Assim, poxa, ô Gil, não sei o quê, mas é verdade que você foi trainee lá na Gessilever, que você trabalhou lá e tal? E ele falou, fui e tal, naquela baianidade dele. Bom, o fato é que a gente agarrou uma prosa ali na recepção, juntou gente, e a gente ficava conversando daquelas coisas, você conheceu a pessoa? Não, porque eu lembro que aconteceu não sei o quê e tal. E foi uma conversa, assim, maravilhosa. Terminou, claro, que eu fui assistir o show dele, né? Então foi um evento que, assim, eu jamais imaginaria que eu ia celebrar meu aniversário. E eu sempre gostei muito do Gil. Eu sempre gostei muito das letras, da sonoridade, da voz dele. Então foi para mim um presentaço, né? Mas absolutamente inesperado, né? Então Momento foi. relinchado, gente. Momento É, total relinchado. Quem na biografia vai perguntar para o próprio Gil se. Olha, eu achei isso daí ótimo, né? Então pergunta para o cara lá, o Gil. E aí ele celebra o aniversário. isso foi aos 37. Isso foi aos 37. E aos 37 que eu, na verdade, outra coisa, marco assim bem, bem, bem claro na biografia, né? Que depois desse evento eu vou para a Refinações de Milho Brasil e aí eu realmente faço um passo muito importante na minha carreira, né?
eu concluí o que eu tinha que concluir lá em Blumenau, mas eu percebi que não era bem o meu caminho, mas já tinha, acho que eu fui lá para conversar com o Gil. Então, depois que eu fiz isso daí, eu recebi um convite, fui para essa empresa que nem existe mais, mas eu fui cuidar de marcas que são muito conhecidas. Essa é a empresa que lançou Maizena, Caldos Quinor, e eu fui cuidar da maionese Hellmann's. E aí eu tive uma carreira de muito sucesso na minha área, porque eu lancei categorias de produtos, depois eu fiquei só com novos negócios, então eu lancei essa categoria de molhos para salada, depois eu lancei o Ades, né? E depois disso tudo, aí uma outra conexão, né? Eu pedi para ir para vendas, uma coisa que não era usual. Um cara de marketing não pede para ir para vendas, um cara de vendas pede para ir para marketing. Mas eu estava apaixonado pelo que eu tinha aprendido, né, com lançar o AD sobre vendas. Então eu vou para vendas. E a minha carreira em vendas foi muito curta. Ela demorou um ano, porque aí eu recebi um convite para ser expatriado. E aí eu passei a cuidar, aí eu fui morar em Nova York com a família, né? Eu pensei que a minha família ia recusar, minha esposa aceitou. Acho que ela estava mais pronta para ir do que eu mesmo, né? Eu morria de medo e ela topou na hora. Se jogou. Né? E aí fomos. Aí eu fui para Nova York ser responsável pela área de vendas para a América Latina da empresa. E aí a vida foi muito interessante, porque os meus filhos, eu entrei na antroposofia por causa dos filhos, clássico, né? Escola Waldorf. E uma das questões que a gente tinha para essa expatriação é que os filhos deveriam continuar estudando numa escola Waldorf. Não, mas E espera por sorte... Lá atrás, Marcos, eu não falei, mas lá atrás, ele foi num bazar antroposófico. Isso é verdade. Em algum momento ele passou. Então, assim, para mim, sua porta de entrada foi um bazar, que eu achei sui generis isso. E aí, depois ele sentou na sala através da escola Waldorf. É verdade, você tem razão. Essa história do bazar foi um momento bem emblemático, porque eu tinha amigos e, na verdade, até um desses virou meu sócio, uma daquelas... daqueles empreendimentos, né, de editora e tal, e ele era aluno Waldorf. Ele, a irmã, enfim, todo mundo ligado na pedagogia, na antroposofia, e eu fui apresentado para isso. Foi tão interessante que eu fui apresentado para a professora de classe do meu filho, só que ela tinha a minha idade, né? E depois ela, no futuro, vai ser a professora de classe do Ian. Foi uma coisa muito, muito interessante, né? Mas o fato é que, assim, quando a gente chegou em Nova York, aí a ideia era uma escola Waldorf. Então, meus filhos estudaram numa segunda escola Waldorf, que é em Spring Valley, na Green Meadow Waldorf School. E foi essa experiência com a comunidade antroposófica e com todo o contato com a pedagogia Waldorf nos Estados Unidos que fez com que a gente tivesse um processo de imersão e de adaptação fantástico. Na verdade, a gente tomou a decisão de voltar porque dois fatos aconteceram. Primeiro, assim, no meio do caminho, a empresa é vendida, né? E quem comprou foi a Unilever. E vai acontecer, então, uma coisa muito importante para os meus dias de hoje, esse fato. Né? Então, primeira coisa, assim, quando comprou, eu tive que tomar uma decisão se eu ficava, se eu não ficava. Eu recebi um convite para ficar, mas eu não sabia se era legal, porque eu tinha pedido demissão antes. Mas aí eu contratei um coach. Entrei em contato com o mundo do coach, a partir primeiro de um amigo aqui no Brasil, um amigo muito querido, que estava fazendo sua migração, e depois contatando um coach nos próprios Estados Unidos, que me ajudou a tomar a decisão de ficar. Mas também me ajudou a pensar que eu podia ter uma segunda carreira. E aí eu comecei a estudar coaching na Universidade de Nova York, é o que eles chamavam de coaching no início dos anos 2000. E aí eu fiquei lá nos Estados Unidos um pouco até a hora que caíram as torres. Eu lembro muito bem desse dia. Foi uma coisa, assim, infelizmente, muito triste. É um marco impressionante no mundo. Eu imagino esse marco para quem estava na cidade, como é o seu caso, e vivenciar tudo aquilo. Isso foi uma coisa muito impressionante, porque, assim, num momento para o outro, nenhuma regra que você conhece, que estrutura a nossa convivência em sociedade, vale.
e cada um faz o que quer nessa hora. E aí isso é muito sério. E dá um sentimento de vazio e de perda de tudo terrível. Fora a dor de saber que várias pessoas conhecidas... Eu perdi amigos nessa história, né? Então, isso trouxe um alerta, porque a nação ficou, a partir disso, né? Começou a nascer aflorar um ódio muito grande. E aí eu falei com a Ana, falei, puxa, não sei se é aqui que a gente tem que viver, não. Né? Não sei se aqui é um lugar bom de criar os filhos, né? Que a situação era muito... A gente tinha tanto receio que eu lembro assim, de pensar se eu tinha que botar uma bandeirinha americana na frente da minha casa, porque todo mundo na rua que eu morava tinha uma bandeirinha. E eu falei assim, se eu não puser, eles vão achar que eu sou contra, eu estou contra os Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo eu não sou americano, né? Coisas maluquices da minha cabeça, mas enfim, até isso eu lembro ter feito. Então, faz sentido, Marcos, num momento em que as pessoas perdem a referência, todo mundo perdeu. E uma coisa que o Marcos trouxe também no compartilhamento da biografia dele, que também me impressionou, foram todas as marcas sensoriais, porque você trouxe questão de odor, visual, de encandecimento, né? Porque as torres ficaram ardendo, a questão dos ruídos, os sons eram estranhos, da agitação. Então, é uma... E o cheiro em especial. Se a gente for pegar os 12 sentidos, todos os 12 sentidos foram trabalhados, foram vivenciados nessa experiência de uma forma que a gente não tem dimensão mesmo, né? Na verdade, assim, você fez até me conectar com isso, nem tinha isso tão claro na cabeça. Obrigado. Acho que só uma coisinha que eu queria lembrar, assim, quando eu recebi esse convite para ir para os Estados Unidos, eu tinha 42 anos. E profissionalmente eu achava que esse convite estava chegando. Eu já tinha sido convidado outras vezes, já tinha inclusive me frustrado algumas, porque eu estava na porta de ir quando o negócio não dava certo. E aos 42 anos eu já estava mais estabelecido, tinha acabado de construir minha casa e tudo mais, veio o convite. Então, eu já conhecia a Edna Andrade e eu resolvi fazer meu biográfico. Então, eu fiz o meu biográfico aos 42 anos, de posse desse convite. E foi fantástico ter feito isso. Aí eu vou lá para os Estados Unidos, vivo todo esse negócio. Quando eu volto ao Brasil, porque aí a companhia decidiu que todo mundo voltaria ao Brasil, todos os expatriados voltariam aos seus países, né? Eu encontro a Edna num corredor lá na Rudolf Steiner, porque meus filhos aí voltaram e foram para Rudolf Steiner. Porque a Green Meadow é uma escola muito parecida com a Rudolf Steiner, mesmo em tamanho, idade, essa coisa toda, né? Então, essa era a escola que fazia mais sentido. E aí eles foram para lá. Aí eu encontro a Edna olha para mim e fala, que bacana, então você voltou, não sei o que, tá, você tem que fazer a formação biográfica. E eu lembro assim, que internamente meu gesto era assim, de abrir os braços e falar, tá bom, então que venha, vamos fazer esse negócio que você está falando aí. E eu não pensei duas vezes. Eu simplesmente confio tanto na Edna que falei assim, ok, vou fazer. E comecei a minha formação biográfica, sou formado pela ELEB, hoje ELEB, né? Na turma 7. Né? Acho que outro dia você entrevistou a Zilda, por exemplo. Zilda Andrade também é da minha turma, fizemos juntos. Né? E aí, um pouquinho mais à frente, mais uma vez eu encontro com a Edna, e aí ela fala, você está aqui, começando não sei o que e tal. E eu já estava interessado em achar um jeito de trabalhar com a antroposofia, e aí ela me pôs em contato com o Jair Moge, e eu comecei a fazer a formação de consultores, e o Jair, eu tenho que também deixar isso como um grande reconhecimento, foi muito generoso, e passou muito do conhecimento dele, e que me ajudou a ser hoje quem eu sou, né? E foi um encontro muito importante também. Marcos, aqui eu vou fazer uma pergunta de bate-pronto que Vai. Qual foi a relevância para além da formação do aconselhamento, de você ter passado pelo aconselhamento biográfico? O que a partir desse encontro, né, com a Edna, fazer a formação, o que te permeia ainda hoje?
Bom, eu acho que para mim bastante claro isso. Acho que tudo, né? Assim, a partir desse, assim, de ter aprofundado, né, me aprofundado na antroposofia e ter, inclusive, essa visão da panorâmica, né? E no momento em que eu começo a fazer uma nova escolha de carreira, né? Eu hoje trabalho como coach de indivíduos e coach executivo, né? Então trabalho para organizações e também de times. Mas eu não consigo mais olhar uma pessoa sem olhá-la a partir dessa perspectiva, por exemplo, do pensar, do sentir, do querer, ou de ouvir uma narrativa sem imaginar por que caminhos essa biografia está passando e olhar isso em relação às próprias leis biográficas, né? Então, a minha vida, a partir desse momento, né, com esses dois encontros que a Edna propiciou, sendo que um deles ela estava, porque ela fez parte da minha formação no Grupo 7, né, eu comecei a trabalhar muito ligado à antroposofia, né? Eu saí da empresa, pedi demissão, montei uma empresa com um amigo, aquele que primeiro me deu as ideias do coaching, né? Depois eu me junto ao Ecosocial, né? Que tem fundamentos antroposóficos na sua missão, e eu fico 8 anos no Ecosocial, né, trabalhando. Então, assim, esses dois encontros, e na verdade também a minha abertura para eles, hoje eu vejo muito claro, tingir e dão as cores do que eu faço. Uhum. E como eu olho a vida e os encontros, né? Então, eu comecei a ter esse movimento lá no Ecosocial, a trabalhar com as empresas, inclusive empresas que eu trabalhei, né? Mas olhando toda essa perspectiva dos negócios e das relações a partir da antroposofia. Mas que eu tive os alicerces, e acho que foram muito bons alicerces, lá na formação biográfica e também nos trabalhos da Adigo na época, né? E isso tudo vai culminar num dado momento que, assim, de uma forma muito inesperada, mas desejada, né? Eu recebi um convite do Jair e da Gudrun para fazer parte do início da formação biográfica de Florianópolis. Mas eu não era um docente, eu era um coordenador. Então, eu fiz eu tenho inclusive o diploma assinado pela Gudrun, né, de que depois de 4 anos eu estava apto a ser um docente. Alguns de nós que fizeram esse caminho têm esse diploma, né? Então, eu estou na formação biográfica de Florianópolis, hoje sou um coordenador e docente, desde o princípio, mas por causa destas escolhas, né? Uhum. E hoje você também faz biográfico para executivo, né? Então... Exato. E aí, de novo, né, assim, o encontro com a Gudrun não estava na formação no Grupo 7. Ela só apareceu no momento final, onde uma pessoa fez a biografia dela, inclusive, né? Foi um grande evento naquele momento, mas trazendo para a minha história, né? Depois que eu estava lá fazendo, né, o trabalho enfim, de coordenação e aprendendo tudo aquilo, me aprofundando, né? Um belo dia a Gudrun me convida para montar um programa. A ideia era que a gente pudesse levar a biografia de uma forma mais estruturada para um público executivo, que inclusive teria condições financeiras melhores. Isso ajudaria muito a história da Sagres, né? A gente já fazia no Ecosocial várias coisas nessa direção, dentro do coaching e dentro da consultoria. A biografia começou a entrar dentro das empresas, né, de uma forma bem consistente. Hoje tem muitas empresas que têm esses arquétipos dentro do dia a dia delas, na alma delas. Mas o fato que a Gudrun me convidou para montar esse biográfico executivo, né? E ela deu todo o pensamento e tal, e eu complementei e tudo mais, e esse programa nasceu há 10 anos atrás. E ele continua sendo executado. Ele começou sempre na Sagres, e depois ele foi um programa da Sagres que saiu da Sagres e começou a ganhar o Brasil.
Então, ele já foi feito no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, sem dúvida, é a base dele, lá em Florianópolis e no Rio Grande do Sul, né? E a gente está sempre pronto a levar esse programa para onde for, né? Hoje eu faço esse... Né? Oi? A coisa é assim, me chama que eu vou. Me chama É, que eu me chama que eu vou. E é um programa que hoje, assim, vários alunos que fazem parte hoje da formação estão lá a partir deste programa. Ah, Né? que Mas interessante. ele tem 2 ou 3 edições por ano, depende da formação dos grupos. Né? E hoje eu faço com uma ex-aluna, que é a Cláudia Queiroz, que é minha parceira, e que a gente faz esse programa aí nesses últimos 10 anos aí, né? Que bom. Marcos, a gente já extrapolou os nossos. Ups. O dedo de prosa agora. Nossa, é mesmo. É um Não, dedão de prosa. virou dedão de prosa, já estou assumindo que é dedão de prosa. Uhum. Eu queria que dar uma sumarizada para a gente, porque assim, se a gente não termina, o Instagram termina. Sim. Ele corta o nosso tempo. Então, assim, bom, já está claro, assim, uma carreira grandiosa e admirável de trabalho, né, no mundo executivo, como empreendedor também. Queria colocar aqui um pouquinho, tem algumas frases para você. A Carla Nogueira está dizendo que concorda plenamente com a sua colocação de que nosso olhar muda. Tem aqui a Maísa, lá de Curitiba, que você traz essa clareza, esse agir e que não perde o calor. Maísa, de novo, né, eu já falei aqui e repito, é muito bom poder ouvir os detalhes da história, gente, e trazer para vocês que realmente, assim, é uma vida, como o próprio Marcos disse, muito marcada pelos arquétipos das linhas biográficas, das leis biográficas. Foi muito interessante acompanhar isso. E esse processo de transformação, sei lá, vou pegar o bullying ou o menino, que a gente não comentou, mas eu vou comentar brevemente aqui. Vocês estão vendo lá o Marcos na primeira comunhão dele, essa foto, e tem um determinado momento em que ele pensa ou que ele age com um menino que faz alguma coisa para ele, e ali eu até anotei a frase que ele se questiona que seria pecado, comungar e pecar, que ele estava naquele momento de, não sei se é um momento de decisão, mas vem essa clareza entre, acho que quase o espiritual e o material, sabe, Marcos, né? Eu Uhum. pensei alguma coisa e estou agindo em outra direção, como é que fica isso? E aí essa fala da Maísa, né, que você traz essa clareza desse agir e que não perde o calor, ele vai permeando a sua história de uma forma muito bonita, né? Muito grandiosa. Obrigado, Maísa. Querida. E, bom, como é que a gente faz o encerramento? Bom, esse homem já conheceu o mundo, tá? Não vou passar por todos os países, porque é muito país. Junto com o biográfico, o caminho iniciático, acompanhando turmas que se formam e vão fazer vivências, né, na Grécia e na Irlanda. Mas como que a gente põe assim o laço de fita nesse seu pacote maravilhoso de vida? Olha, eu acho que eu posso terminar dizendo o seguinte, né? Nessa história toda, né? Então, essa que eu vejo bem marcada, como você disse, né? Pelas leis biográficas, né? A partir do terceiro nó lunar, realmente a vida ganhou uma característica absolutamente profunda e, claro, que imprevisível numa série de coisas. Então, várias mudanças. Então, eu tenho uma história, em especial minha expressão profissional, de 5 reinvenções de carreira. Então, eu fiz parte do Ecosocial, eu fiz parte da Digo, eu fui independente e eu voltei para o Ecosocial agora, né? De uma forma totalmente diferente. Faço parte lá da formação, levo estas iniciativas, né? Tem toda uma história que não deu hoje para a gente contar, mas lá do Centro Paulos, que eu acho que foi bem legal também, Ah, é verdade. poder colaborar com isso. E E dá a eu base, continuo curioso.
E também, e da ABAB também a convite da Da Berenice. BAB. Não, Você eu também. apoio a BAB desde o primeiro momento que a Berenice entrou em contato comigo, né? E confesso que até podia fazer mais, né? E agradecemos a permanência. Ah, legal. Então, e hoje, assim, eu acho que eu já estou nesse momento de contribuir para o mundo, e hoje eu contribuo de uma forma que também, inclusive, vai, se Deus quiser, ajudar também a BAB, né? E eu nunca tirei isso de mente, mas hoje eu, na minha profissão, sou a pessoa responsável para defender os melhores princípios para a profissão de coaching no Brasil, para regulamentar o que é o melhor sentido de regulamentação, profissão de coaching, de coach no Brasil, né? Inclusive atuando em Brasília. Então, desde 2019, eu tenho ido ao Congresso, tenho feito apresentações, tenho me enfronhado em como se regulamenta, o que, que não deve ser feito, o que, que deve ser feito, e a gente já tem conversado um pouco, né, no que isso pode ajudar a gente com a nossa profissão de aconselhador biográfico, né? Então, hoje Exatamente. eu já percebo que essa é uma doação, porque é muito mais, não é para mim, é para todo um conjunto de pessoas sérias que querem fazer coisas sérias, com antroposofia ou também sem antroposofia, como um caminho declarado, né? Então, eu vejo que eu já começo a entrar naquele momento em que as leis biográficas começam a se flexibilizar e eu já estou na minha nova missão. A voltar para o ecossocial é um exercício puro de descobrir e estruturar qual a minha nova missão a partir dos 63. Né? Então, para terminar, eu escolhi uma frase do meu biografado, lá da turma 7, que eu Uhum. tenho, assim, desde que eu entrei em contato, nunca mais deixei. E sou um apaixonado, né? E eu devo isso a Rosinha, Rosa Ângela, que foi quem me inspirou. Falou assim, não, mas ele te escolheu. Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Então, quando eu terminei de passar toda a história limpa e contar para você, me veio a seguinte frase: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Eu acho que essa aí é o resumo da minha história aqui na Terra até agora. E eu vou complementar, se você me permite, porque eu fiquei muito tocada por uma outra frase um pouco mais longa que você trouxe. Talvez eu erre algumas palavras, mas eu queria ofertar isso. Posso? Por favor. Cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. Sua tarefa nunca é maior do que sua capacidade para poder cumpri-la. Ela consiste em preencher seu lugar e servir à verdade e aos homens. Conheço meu lugar e minha tarefa. Muitos homens não conhecem ou chegam a fazê-lo quando é demasiado tarde. Por isso, tudo é muito simples para mim e só quero fazer justiça a esse lugar e a essa tarefa. Guimarães Rosa, em uma das únicas entrevistas que ele deu. E eu só pude compartilhar isso com vocês porque nos áudios o Marcos compartilhou isso comigo. Eu fiquei muito emocionada com essa frase, até agora lendo para você. Eu achei que você fosse falar. Como não falou, eu estou ofertando ela de volta para você. Não, eu tinha como ideia falar mesmo, mas eu acho que tudo deu super certo. Então tá ótimo. Essa frase me guia já há bastante tempo, desde que eu me contactei com ela. Né? Marcos, eu só tenho a agradecer pela frase, agradecer pela prosa, agradecer pela permanência. As pessoas estão escrevendo aqui gratidão. Tem a Exinte Milise, que eu não sei, e está dizendo que da sua fala estamos na era de Aquário e é a hora disso se concretizar. E eu tenho certeza que com pessoas e com impulsos como os seus e como das pessoas que têm passado aqui pelo Dedo de Prosa e em outros lugares também, não é uma exclusividade nossa, a gente vai conseguir transformar o que precisa ser transformado. Sim, Eliana, vai ficar gravado, sim, vai ficar disponibilizado logo depois. Uma última palavra, Marcos? Ah, olha,
Silvia, e a todos que estão aqui com a gente nessa hora, né? Eu só tenho que agradecer, né? Essa oportunidade e mais esse encontro que marca mais um passo na minha história, né? Então, acho que assim, eu confesso que no começo eu estava todo assim preocupado, meu Deus, como é que é isso e tal, né? Mas me senti tão confortavelmente aqui navegando aí inclusive com a tua ajuda, né? Que estou muito feliz de ter, enfim, contado um pouco da minha história, mas uma história de vida aí para inspirar ou para ajudar, né, a reflexão de todos, né? E em especial a minha, porque eu também vou nessa história. Se ouvir é sempre uma coisa importante, né? Sem dúvida. Então, em nome da ABAB e também em extensão para a Liv e para o Ian, agradeço esse legado que fica agora registrado nas nossas mídias sociais, mas fundamentalmente nos nossos corações. Marcos, muito obrigada. Uma boa Obrigado. feira para todos vocês e semana que vem tem mais. Vem com a gente que quarta-feira tem uma outra entrevista deliciosa. Legal. Obrigado a todos. Beijão aí, tá? Tchau, tchau. Beijo.